tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos juntos a palavra de Deus. E vamos dar continuidade sobre o milênio. E para hoje, falando do milênio, sobre o início do milênio, eu quero falar sobre a ressurreição que acontecerá após a tribulação, antes do milênio. Então nós vamos falar sobre a ressurreição que acontecerá ali. E o texto de Apocalipse capítulo 20, onde nós já começamos a ler desde a live passada, ele continua o assunto e vai revelar para nós esta ressurreição, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, é onde está aqui o foco do nosso conteúdo. Então diz assim, do 4 ao 6. Daí os irmãos lembram que os versículos anteriores falam do aprisionamento de Satanás, que Satanás foi preso durante 1000 anos e no período do milênio nós não teremos atuação demoníaca aqui na terra. E o 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só que está falando que eles foram ressuscitados. Então o texto aqui do versículo 4, João ele vê agora os decapitados, os mortos da tribulação que crerem em Cristo. Por quê, meus irmãos? Na tribulação haverá chance de salvação. E muitas pessoas, segundo é revelado aqui no livro de Apocalipse, eles crerão na mensagem de Deus. Eles não adorarão a besta, não adorarão o anticristo, não vão aceitar a marca da besta, não vão entrar naquele projeto monetário 666. Não, essas pessoas se arrependeram de seus pecados na tribulação e crerem em Cristo. Por causa da fé delas, elas serão perseguidas e serão mortas. É por isso que João fala, eu vi as almas dos decapitados, que morreram por causa da fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Então as pessoas que crerem em Deus na tribulação, elas serão perseguidas e muitas delas morrerão. Mas agora, no final do milênio, Deus vai tratar com estes que morreram. Porque lembra, nas lives passadas, que aqueles que não morreram na tribulação, crerem em Cristo, eles passaram pelo julgamento das nações e vão ser convidados para o milênio. Então eles não passaram pela morte. Mas esses que morreram, o que vai ser deles? Então Deus agora vai ressuscitar eles, para que eles vivam e reinem com Cristo durante 1000 anos também. Então aqui, meus irmãos, nesse texto, eles são ressuscitados. E se são ressuscitados, eles são ressuscitados, evidentemente, com corpos glorificados. E eles vão estar também no milênio com Cristo Jesus, reinando por 1000 anos. Mas vamos ainda ler as outras informações. O 5 diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Meus irmãos, aqui nós estamos lendo o relato da primeira ressurreição e o texto está dizendo que os outros mortos, ou seja, os ímpios, não foram ressuscitados. Os ímpios não fazem parte da primeira ressurreição. E aqui eu quero explicar para você, porque talvez você fique pensando, mas e a igreja já não tinha sido ressuscitada, aqueles que morreram em Cristo, 7 anos antes? Sim, e nós fazemos parte também da primeira ressurreição. Meus irmãos, a primeira ressurreição ela tem 2 etapas, mas é a primeira ressurreição. A primeira etapa da primeira ressurreição acontece no arrebatamento da igreja, antes da tribulação, quando a igreja for arrebatada para o céu para encontrar Jesus nos ares. Então os mortos em Cristo, somente os mortos que morreram em Cristo, ou seja, os mortos que pertencem à igreja,
e são de Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste, a inauguração da igreja, até o dia do arrebatamento, só essas pessoas serão ressuscitadas, aquelas que morreram com Cristo, os salvos, os crentes, serão ressuscitadas para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa é a primeira etapa da primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição ainda tem uma segunda etapa, que vai acontecer após a tribulação, antes do milênio. E quem serão ressuscitados nesta segunda etapa, que ainda faz parte da primeira ressurreição? Os salvos que morreram na tribulação. Eles que adentraram a tribulação, perdidos, ímpios, mortos espiritualmente, mas durante a tribulação creram em Jesus Cristo e morreram por causa da sua fé, eles serão ressuscitados aqui agora, no final da tribulação, para adentrarem ao milênio. Então, a primeira ressurreição acontece em duas etapas. Uma antes da tribulação e a outra depois da tribulação. Então, a primeira ressurreição, duas etapas, com uma distância de 7 anos uma da outra, tá? Então, duas etapas, mas a primeira ressurreição. E aqui, meus irmãos, eu quero informar para os irmãos que talvez fique uma dúvida. E os salvos do Antigo Testamento? Porque no arrebatamento a igreja foi arrebatada e foi ressuscitada. Aqui agora estou lendo que os salvos que morreram na tribulação foram ressuscitados. E como fica Adão? Como fica Eva, como fica Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, como que fica Raabe, como que fica os profetas do Antigo Testamento, Elias, Moisés, como que fica o rei Davi, como que fica todos os salvos do Antigo Testamento. E agora, será que eles não vão ter corpos? Será que eles vão ser sempre um tipo de espíritos andando pelo céu? Não, meus irmãos, a minha sugestão e a Bíblia indica que eles serão ressuscitados aqui também. Eles fazem parte da primeira ressurreição. Porque a Bíblia fala que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição pertence somente aos salvos. E a segunda ressurreição pertence somente aos ímpios, aos perdidos. A primeira ressurreição, ela tem duas etapas. A primeira etapa é somente para a igreja, e a segunda etapa é para os salvos do Antigo Testamento e com os salvos que morreram na tribulação. Então eu quero mostrar para você que os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados aqui agora. Alguns irmãos, alguns crentes acham e acreditam, mas eu acho que isso é confusão. Eles acreditam que eles, Davi e Salomão, os salvos do Antigo Testamento, serão ressuscitados junto com a igreja no arrebatamento da igreja. Eles seriam arrebatados juntos. Mas eu acho que não. Para mim, isso aí é uma certa confusão e traz alguns problemas para isso. Mas eu quero mostrar que eles, a ressurreição deles, será exatamente aqui, nesse texto que nós estamos lendo de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Então eles serão ressuscitados antes do milênio, pós-tribulação, tá bom? Então vamos ler os textos para provar isso. Olha só Daniel capítulo 12. É prometido para Daniel que ele seria ressuscitado. Isso ficou muito claro para Daniel. E quando é que Daniel seria ressuscitado? Daniel capítulo 12, versículo 13. Lembra que Daniel faz parte, então, dos salvos de Israel do Antigo Testamento. E olha o que diz o versículo 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Olha a informação que nós temos aqui sobre Daniel. Daniel, você vai morrer, tá? Calma que você vai morrer, você vai descansar, mas logo em breve você vai se levantar, você vai ser ressuscitado para quê? Para receber a sua recompensa, para receber a sua herança. É no fim dos dias. Daí talvez alguns possam dizer, mas no fim dos dias não pode ser o arrebatamento da igreja? Eu vou dizer que não. O fim dos dias, aqui especificamente a ressurreição de Daniel, se acontecerá após a tribulação, antes do milênio acontecer. Para isso, você vai entender melhor agora lendo Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 18. E lembre, Apocalipse capítulo 11 está dentro da tribulação. Ou seja, o arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento da igreja já aconteceu e só depois
essas palavras aparecem aqui agora, no toque da 7ª trombeta. E olha o que é dito nesse versículo, o versículo 18 diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, a recompensa, a herança, aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Olha só, meus irmãos, só até aqui, o que o texto está falando dentro da tribulação? Que chegou o período dos profetas serem recompensados, de receberem a sua recompensa, a sua herança, o seu galardão. O que é que foi prometido para Daniel lá no passado? É que ele seria ressuscitado para receber a sua recompensa. E aqui está sendo predita que chegou o tempo agora para eles receberem a sua recompensa. Ou seja, isso não pode acontecer no arrebatamento, porque o arrebatamento já aconteceu. Como que essas palavras vai dizer? Chegou o tempo para receber a recompensa se eles já receberam no arrebatamento. Então não encaixa. Você percebe que essas palavras está dizendo que chegou o tempo dos santos, dos salvos do Antigo Testamento, receber a sua herança, a recompensa, será no final da tribulação, antes do milênio acontecer. Então este texto está deixando claríssimo para nós que os salvos do Antigo Testamento não serão ressuscitados junto com a igreja, serão ressuscitados no final da tribulação, tá bom? Então isso para que você possa ter um entendimento. Fica uma problemática se a gente entendesse que os salvos do Antigo Testamento fossem ressuscitados junto com a igreja. Sabe qual é uma problemática que cria? Sabe aquelas duas testemunhas do Apocalipse que você sugere que seja Elias ou Enoque, ou que você sugere que seja Moisés e Elias, ou que você talvez sugira que seja Zorobabel e Josué? Bom, se eles são ressuscitados junto com a igreja, já você teria que descartar essas possibilidades, seriam as duas testemunhas do Apocalipse. Por quê? Quando a pessoa é ressuscitada, ela vai ser ressuscitada com o corpo glorificado para não mais morrer. Daí, como que essas pessoas irão morrer sendo os candidatos para serem as duas testemunhas do Apocalipse? Não dá. Então você tem que descartar essas possibilidades se você entende que os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados junto com a igreja. Mas pelo fato deles não serem ressuscitados junto com a igreja, porque não serão, eles serão ressuscitados após a tribulação, então fica de pé ainda esses candidatos, tá bom? Para as duas testemunhas do Apocalipse, porque ainda eles não receberam corpos glorificados para não mais morrer. Então você pode acreditar que seja Enoque Elias, Moisés Elias, Josué e Zorobabel, você pode ter as suas preferências ou as suas deduções, tá bom? Então essa é a problemática. Uma outra coisa interessante para dar uma cartada final, para provar que os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados apenas após a tribulação e não junto com a igreja, está em 1 Coríntios capítulo 15. E com aqui eu quero terminar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: lembre que o capítulo 15 está falando sobre ressurreição, esse é o assunto que está focado aqui. E aqui Paulo está explicando agora sobre o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento. E diz assim o versículo 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba como Paulo começou essas informações aqui escatológicas. Eu vou contar para vocês um mistério. Meus irmãos, o que é um mistério? O mistério era uma informação que não era de domínio público. Era uma informação que estava somente na cabeça de Deus e Deus revelou agora para Paulo, para que Paulo pudesse revelar para nós. Então ele está revelando para nós um mistério que estava oculto, que não era de domínio público, mas agora está sendo jogado para o público essa informação. Olha só, ele está falando que a ressurreição aqui é um mistério que ele está contando para nós. Mas fica uma pergunta, o Antigo Testamento já não falava de ressurreição? Por que Paulo está falando que essa ressurreição é um mistério que ele está contando? Se o Antigo Testamento já predizia, já falava que haveria ressurreições, isso já era esperança dos judeus, por que Paulo está falando que é um mistério?
Meus irmãos, porque o mistério que ele está contando aqui não foi predito no Antigo Testamento. A ressurreição que ele está falando aqui não foi predita no Antigo Testamento. Porque a ressurreição do capítulo 15 é a ressurreição que ele está dizendo é da igreja somente, no arrebatamento. Ou seja, a ressurreição que Daniel já sabia e conhecia não é a mesma ressurreição que Paulo está dizendo aqui no capítulo 15. Porque Paulo está contando o mistério da ressurreição da igreja no período do arrebatamento. O que Daniel sabia, o que os outros profetas sabiam da ressurreição, pertencem ao final da tribulação, pertence à inauguração do milênio. Então não é a mesma ressurreição da igreja. Por isso que Paulo está dizendo, a ressurreição que eu estou dizendo para você é um mistério. Ninguém sabia no Antigo Testamento, nenhum profeta sabia, mas Deus revelou para mim, e eu estou contando para vocês esse mistério da ressurreição da igreja e do arrebatamento da igreja. Daniel não sabia, Daniel sabia de ressurreição, mas ele não sabia dessa, ou seja, ele não vai fazer parte da ressurreição da igreja. Então, para ficar claro para você, os salvos do Antigo Testamento não serão arrebatados com a igreja, tá? Então, quando nós formos arrebatados, a igreja, nós estaremos no céu, nós veremos os salvos do Antigo Testamento lá apenas em espírito. Eles não estarão em corpos glorificados. Quando é que eles ganharão corpos glorificados? Quando Jesus, na sua segunda vinda, descer aqui para a terra e ressuscitar os salvos que morreram na tribulação. Então, os salvos do Antigo Testamento também serão ressuscitados para adentrarem ao milênio. Então, eu espero que essa live tenha sido elucidativa para você e tenha resolvido alguns embaraços e algumas confusões que talvez você tenha na sua mente a respeito desse assunto. Então, a primeira ressurreição é somente dos salvos, mas ela acontece em duas etapas. A primeira etapa é somente a igreja e a segunda etapa são os salvos do Antigo Testamento, mais os salvos que morreram na tribulação. A segunda ressurreição é somente para os ímpios, e eles serão ressuscitados após o milênio para comparecerem diante do grande trono branco para serem julgados e sentenciados à penalidade eterna. Que Deus abençoe grandemente sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos, e deixa aí nos comentários o seu comentário e as suas perguntas, as suas dúvidas.